Sabe aquelas pessoas que entram num lugar e, sem precisar falar uma única palavra, já impõem respeito? Como é que elas fazem isso? É exatamente sobre esse mistério que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar na ideia de que respeito de verdade, bom, esse não se pede, não se força, ele se constrói. E se constrói em silêncio. Olha só que frase poderosa para a gente começar. O verdadeiro respeito não se implora, não se exige, não se compra. Isso aqui muda a perspectiva, né? A gente para de pensar no respeito como algo que se tem que correr atrás. Ele vira um reflexo, uma consequência natural de quem a pessoa é. A grande pergunta, então, é como se tornar essa pessoa? E o caminho para chegar nesse tipo de respeito, o genuíno, não tem nada a ver com um discurso bonito ou com tentar impressionar os outros. Esquece isso. A jornada é para dentro. É sobre cultivar uma força interior. Sabe, uma força tão sólida que simplesmente não pode ser ignorada. Ok, vamos começar pelo começo. Para entender como se constrói o respeito, primeiro a gente precisa entender o erro fundamental que quase todo mundo comete ao buscar por ele. E o erro mais comum é esse aqui, ó. Achar que respeito se ganha com palavras vazias, com demonstrações forçadas. Sabe aquela necessidade de impressionar a todo custo? Pois é, tentar buscar validação externa é a mesma coisa que construir um castelo na areia. Vem o primeiro vento e leva tudo. Qualquer aplauso é passageiro. O respeito de verdade, aquele que fica, é construído na base sólida do caráter, não na opinião dos outros. Então tá, se ficar buscando a aprovação dos outros é o caminho errado, qual é o primeiro passo na direção certa? Bom, a resposta pode parecer contra-intuitiva para muita gente. Ela está no poder de uma coisa que muitos veem como fraqueza, o silêncio. E é fundamental entender isso. Silêncio aqui não tem nada a ver com ser passivo ou fraco. Pelo contrário, é poder concentrado, é a habilidade de escolher cada palavra, cada movimento, cada momento em que se revela ou não. É a diferença brutal entre reagir no calor do momento e responder com inteligência, com intenção. É aquela calma de quem domina a si mesmo antes de tentar dominar qualquer situação. Pensa na diferença. De um lado, tem a pessoa que fala sem parar, que usa o barulho para preencher um vazio interno. Ela está sempre tentando convencer o mundo de algo que, no fundo, nem ela mesma acredita. Do outro lado, tem a pessoa silenciosa. O silêncio dela é a linguagem de quem está seguro de si. Ela simplesmente não precisa da aprovação de ninguém para se validar. A verdadeira força não grita, entende? Ela só existe. E essa segurança interna se traduz em vantagens muito práticas. Quem domina o silêncio, antes de mais nada, domina as próprias emoções. Em vez de explodir numa provocação, responde com sabedoria. Em vez de falar por cima, observa, entende o que está acontecendo, as verdadeiras intenções por trás das coisas. E o resultado? Quando essa pessoa finalmente fala, as palavras dela têm um peso, um significado que o barulho constante nunca, jamais vai ter. Mas, claro, o silêncio sozinho não faz milagre. Ele é a base, o alicerce. Em cima dele, a gente precisa construir o pilar principal que sustenta todo o respeito, a postura do caráter. E quando a gente fala em postura, não é sobre sentar com a coluna reta, não. É muito mais profundo. É a expressão completa de como alguém se posiciona no mundo. É a soma de todas as pequenas escolhas, de todos os compromissos diários que molda como o mundo vê aquela pessoa. E essa postura se apoia em 3 pilares fundamentais. Primeiro, disciplina consistente. Não é algo que se faz uma vez, é um estilo de vida. Segundo, autocontrole absoluto. É a capacidade de responder com a razão e não simplesmente reagir com a emoção. E terceiro, e talvez o mais importante, um caráter inabalável. É ter princípios que não se dobram, que não estão à venda. E essa citação resume tudo perfeitamente. A postura não se constrói da noite para o dia. Ela é forjada, no dia a dia, através de milhares de pequenas decisões, consistentes e disciplinadas. O respeito, então, não vem de um único ato de heroísmo. Ele é o resultado dessa construção diária, dessa disciplina que, tijolo por tijolo, constrói um caráter que não desmorona. Ok? Então temos uma postura interna forte, um caráter sólido e agora? Bom, essa força precisa ser demonstrada no mundo real. E ela se prova através da única linguagem que todo mundo entende e respeita, sem exceção, a ação. É aqui que o mundo se divide claramente em 2 grupos. De um lado, os faladores. São aqueles que anunciam os planos, que contam para todo mundo o que vão fazer, que comemoram a intenção. Do outro lado, os fazedores. Esses simplesmente fazem. Eles trabalham enquanto os outros falam. Eles constroem resultados em silêncio.
E todo o trabalho de verdade, aquele que gera respeito, segue esse mesmo caminho. Primeiro tem a fase invisível. É trabalho duro, intenso, sem ninguém para aplaudir. Depois vem o progresso consistente. É aquela melhoria diária, sabe? Um pouquinho todo dia que vai se acumulando. E só lá no final o resultado aparece. E ele não surge como um show, mas como uma consequência natural, inevitável, de toda essa dedicação. No fim das contas, é simples. A moeda que compra respeito e confiança no mundo real se chama resultado. Promessas, o vento leva. Desculpas, ninguém lembra. Mas os resultados? Os resultados ficam. E que tipo de ações são essas que constroem respeito de verdade? Bom, primeiro, a consistência. É fazer a coisa certa não só uma vez, mas repetidamente, sempre. Segundo, a integridade. É manter seus princípios firmes, mesmo quando a pressão aperta. E terceiro, a resiliência. É a capacidade de aprender com os erros, de levantar depois da queda e não deixar que o fracasso defina quem se é. Beleza? Então o que acontece quando a gente junta tudo isso? O poder do silêncio, uma postura de caráter firme e a força das ações consistentes. O resultado é um nível máximo de respeito. É o que podemos chamar de presença silenciosa. Com certeza todo mundo já sentiu isso. Estar perto de alguém que só de entrar no ambiente muda a energia do lugar. Sem dizer uma palavra. A autoridade dessa pessoa não vem de um cargo, não vem de um crachá. Vem de quem ela é. É exatamente esse o poder que estamos analisando aqui. E é muito importante deixar claro, isso não é uma técnica. Não é uma pose que dá para fingir. A presença silenciosa é o eco de um caráter sólido. É o resultado natural da disciplina, da clareza de propósito, do autodomínio. É a reputação, construída ao longo de anos, que chega no lugar antes mesmo da pessoa. O caminho para chegar lá é bem claro, é uma progressão lógica. Tudo começa com a fundação sólida, lá dentro. Disciplina, valores. Em cima disso se constrói uma reputação. Através de quê? De ações consistentes. E o resultado final, lá no topo, é essa presença poderosa que gera um respeito que é natural, que não precisa ser forçado. E aqui talvez esteja a grande virada de chave de tudo isso. Pare de tentar ganhar respeito. O objetivo está errado. Em vez disso, o foco tem que ser em construir a si mesmo, em esculpir o próprio caráter, em viver com integridade. Quando se faz isso, o respeito deixa de ser algo que precisa ser perseguido. Ele passa a ser algo que encontra você. No final de tudo, a questão não é saber como ser respeitado. O conhecimento por si só não muda nada. A verdadeira pergunta que realmente importa é outra. Existe a disciplina, a coragem e a força interior para viver de acordo com esses princípios? Para fazer o trabalho difícil, no silêncio, quando não tem ninguém olhando ou aplaudindo? A resposta para essa pergunta é o que vai definir o respeito que será ou não conquistado.